Amém. Então, vocação eficaz, o que isso quer dizer? Esse capítulo da confissão nos ensina sobre quem são aqueles que são efetivamente chamados. Quando eles são chamados, os meios pelos quais são chamados, a sua condição moral e espiritual quando chamados. E que esse chamado eficaz é totalmente de Deus. Nós temos 4 sessões nesse capítulo. Hoje, se tudo der certo, a gente vai estudar as 2 primeiras. Seção 1 diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz, iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreender as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Aí tem alguns textos que a gente vai só refletir mais para frente, mas começando como? Predestinação e chamado divino. Essa sessão inicia sua discussão, nos lembrando que há algo chamado predestinação. Como é que a gente define, nós que somos reformados, como predestinação? O que vocês lembram sobre predestinação? Nós vimos algumas coisas em outros capítulos anteriores falando sobre predestinação. E aí? Ok. Foi você que deu essa aula, não foi, Walter? Essa aula, não, esse estudo, né? Sobre esse assunto, não foi? Eu acho que foi você mesmo. Mas como é que funciona? Ela recai sobre a efetividade da escolha de Deus, sobre a predestinação de Deus e a reunião de um povo para si em Cristo. Todas as pessoas ouvem alguns chamados. Então, todos nós ouvimos alguns chamados. Todo ser humano ouve toda a criação nos chamando a adorar a Deus, a adorar o nosso bom Deus. E sempre que nos reunimos, por exemplo, no domingo, para ouvir a palavra de Deus, na escola dominical, como no estudo bíblico, nós ouvimos outro chamado. É o chamado da palavra pregada, batendo a porta de nosso coração com o evangelho. Então nós temos vários tipos de chamado. E agora nós vamos tratar de um chamado mais específico. Cada um desses chamados é importante, à sua maneira. Mas essa sessão fala de um chamado que, quando ouvido, é mais alto e claro do que qualquer outro chamado. Vocês costumam, quando vocês estão na rua, ouvir alguém chamando vocês? De vez em quando você está andando e escuta. O meu, tem alguns nomes que não são Tiago, mas que parece Tiago, que se gritar eu estou escutando. Mas que não vou comentar os nomes. Mas se, por exemplo, você falar Iago, coisas parecidas, de longe, faltando um ouvido, a gente escuta. Pois quando o chamado externo de um pregador bate na porta do coração humano, é o chamado interior de Deus que lhe destranca e abre o coração. Mas para falar sobre a vocação eficaz, precisamos examinar uma coisa que nós chamamos de ordo salutis, que significa a ordem da salvação, a ordem da aplicação da redenção nos eleitos. E como é que... Oi? Tem 2 vertentes. Tem a vertente mais fortes, as 2 vertentes mais fortes, a calvinista e a arminiana. E aqui está a vertente que nós, como presbiterianos, acreditamos, que é um processo, é o caminho da redenção em nossas vidas. Como é que ela começa?
na eleição. Lá, no princípio, Deus elegeu as pessoas que seriam salvas. Depois vem o chamado. O evangelho, ele é pregado a nós. E assim por diante, quando o chamado é eficaz, acontece a regeneração, a conversão, justificação, adoção. Todos esses, a partir da regeneração, a conversão, justificação, adoção, eles são um processo único. Aqui não é cronológico. É um processo que é único. É só para ficar mais visual, né? E aí vem a santificação, que é o processo desde a nossa conversão, da nossa regeneração, até a glorificação. O que difere de uma para outra, nós vamos falar mais para o final, mas tem um ponto específico aí que difere, quanto o momento da regeneração. Por exemplo, nós acreditamos que quando acontece a regeneração, nós somos regenerados e com isso nós respondemos em arrependimento e fé. Do outro lado é o contrário. Quando nós nos arrependemos, nós somos regenerados. A fé vem antes do novo nascimento. Aqui o novo nascimento vem antes, para nós respondermos ao Senhor com fé e regeneração. Isso de acordo com a nossa confissão. Então, como é que essa ordem se dá? Primeiro, através da oferta gratuita de salvação no Evangelho, que é a vocação ou chamado geral de Deus. Então, o Evangelho é pregado a todos, sem distinção. Porém, depois vem a regeneração, que é o ato criativo de Deus em gerar um novo coração nos eleitos. Vem a conversão, o fato desse novo coração responder ao Evangelho em arrependimento e fé. Da justificação, o ato judicial de Deus mediante arrependimento e fé, pelo qual ele declara que somos justos. Da adoção, somos feitos filhos de Deus. Da santificação, a obra do Espírito pelo qual os eleitos são habilitados a perseverar na fé para uma conformidade cada vez maior com a vontade de Deus. E, por fim, da glorificação, pelo qual, na ressurreição do corpo, nós realmente teremos o corpo como do nosso Senhor Jesus Cristo, seremos glorificados. A palavra do Senhor diz que Deus dá o querer quanto o realizar em nós, né? Então, nós não fazemos isso, nós não participamos, como o Walter falou, da eleição até a adoção em nada. Na santificação, nós trabalhamos, oramos, lendo a Bíblia, e etc. Mas é o Senhor que fortalece esse desejo em nós. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguém não concorda com a ordem que está aqui? Entende diferente? Tá ok? Tá bom. Por meio da palavra e do Espírito. Quando refletimos sobre esse chamado de Deus, refletimos sobre o próprio Deus. O chamado não seria eficaz se Deus não escolhesse aqueles a quem ele iria chamar e se ele mesmo não fizesse o chamado. Por exemplo, nós acreditamos que a graça ela é irresistível. Como é que algumas pessoas não aceitam isso? Não ouvem o evangelho e continuam sem mudar nada? Porque não foi a vontade do Senhor. É Deus quem usa palavra e Espírito para nos chamar para si. A palavra de Deus sendo pregada, o Espírito Santo do Senhor agindo em nós. O chamado eficaz de Deus é sempre efetivo, porque por seu Espírito, no tempo divinamente determinado e aceito, Deus toma sua palavra, seja ela pregada ou lida, e envia direto aos nossos corações. Por exemplo, no tempo determinado, o Espírito Santo incomodou o coração da Conceição, onde ela viu que ela deveria se arrepender dos seus pecados, assim como a mim, assim como a Isamaro, Lucas. Para a gente que cresceu na igreja, é um pouco diferente. Como é que eu digo diferente assim, né? Para quem teve uma mudança completa de vida, você está indo para lá e é totalmente ao contrário, né? Nós que já crescemos na igreja, somos ensinados algumas coisas, a conversão acontece igual, não muda nada. Só que nós já estamos sendo ensinados a isso. Então, a importância de ensinarmos os nossos filhos. Sim.
a mudança é radical, né? Mesmo que num certo momento a gente que cresce na igreja obedecia por medo a algumas coisas, ou obediência aos próprios pais, como o Vitor falou, são doses que a gente já vai alimentando, já vai entendendo, né? Mas a mudança também acontece. Não adianta, tem muitas pessoas que crescem na igreja e a mudança não vai vir e a pessoa não se converteu de todo o coração. Então ela não é um crente de verdade. Em seu chamado eficaz a seu povo, Deus não usa somente o Espírito. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, nos adverte, nos ajuda a ver que em seu chamado eficaz a seu povo, Deus usa também a palavra. Então, nós precisamos da palavra do Senhor. A palavra precisa ser pregada, precisa ser lida, mas não somente com palavras, mas também nós somos como cartas, nós somos lidos pelo povo. O pessoal vê as nossas atitudes. Ah, por que ser crente é diferente? Porque eu não minto, porque eu não roubo, porque eu trabalho direito, porque eu tenho uma educação diferente, o trânsito vai ter um problema. Muitas vezes, se Deus nos permitir nos auxiliar, nós vamos agir diferente do que o mundo age. Então, são questões complementares. Através da palavra, o Espírito, ele age em nós. O Espírito usa a palavra. A vocação eficaz, né? É realizada por meio da instrumentalidade da pregação do Evangelho. Ou seja, a pregação é um instrumento a ser usado. Como diz 1 Coríntios, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Deus ordenou que sua igreja fosse por todo mundo para pregar o evangelho a todos. A razão disso é que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos 10. Ontem mesmo, eu tive uma conversa com um amigo de trabalho, que ele é de uma igreja batista, e a gente conversando sobre essas questões. E ele falando, cara, algumas doutrinas presbiterianas, no caso, mas na área, principalmente questão calvinista, né? Essa questão de doutrinas calvinistas, arminianas, né? Essas visões teológicas. Algumas coisas eu não entendo. E ele, né, questionou que é algo que a gente já costuma debater com frequência. Qual a necessidade de pregar se nós somos eleitos? Qual que seria a necessidade, então, de pregar? É óbvio qual que é a necessidade de pregar. Por quê? Como diz ali, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, sem a pregação, as pessoas não seriam, receberiam essa pregação e o Espírito agiria nelas, ok? Então, precisa da pregação para isso. Precisa da pregação, da leitura da palavra, ser um instrumento vivo na vida das pessoas. Tem casos que são, eu acho que mais específicos, são meio abrupto, né? Realmente aquele marco e mudou totalmente daquele dia em diante. Mas normalmente acontece assim, aos poucos o Espírito vai trabalhando no nosso coração. Vai trabalhando no nosso coração. Até que nosso coração é transformado e nós respondemos com arrependimento e fé. Até pela condenação também, né? Ao inferno, nós não somos marionetes. Assim, Deus predestinou, beleza. Que nós vimos em outros capítulos. Mas, o reverendo Nicodemos, ele costuma falar que a soberania de Deus e a responsabilidade humana é como uma linha de trem, que não se encosta. A responsabilidade humana vai andando ao lado da soberania de Deus. Então, nós somos responsáveis pelas ações. Então, nosso pecado é nossa responsabilidade. Sim. João diz que aqueles que não creem no Filho já estão condenados. Mas entra do pecado e da morte para a graça e salvação. É claro que o ensino da Escritura pode vir a nós indiretamente por meio do testemunho e depoimento de outros, o que muitas vezes acontece, como o apóstolo Paulo mesmo nos diz, quando estamos ouvindo o chamado de Deus por meio de sua santa palavra, na verdade, nos tornamos uma palavra de Deus para que outros leiam. 2 Coríntios diz exatamente isso, que nós somos cartas de Cristo. Que diz lá, estando já manifestos como carta de Cristo,
produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, a partir do momento que nós somos crentes, nós somos cartas de Cristo. Por exemplo, o tema anual, o tema do quadriênio da UMP Nacional é exatamente esse, Cartas de Cristo. O que isso está dizendo para a gente? Quando a Conceição está ali, vendendo os produtos dela, ajudando, dando a corridinha, as pessoas estão lendo ela. Quando o Nelson está ali, arrumando uma lâmpada, ajudando aqui e ali, ajudando a patroa no supermercado, as pessoas estão lendo ele. Então, nós somos cartas de Cristo. E quando as pessoas leem a gente, elas têm que ver Cristo. Porque se não faz diferença na nossa vida, o cara não vai querer entender. A pessoa, você vai chamar ela para vir para a igreja e vai falar, mas a Conceição não muda nada. O Nelson não muda nada, daqui para lá, o que faz diferença? Agora, se nós somos diferentes do que o mundo costuma ser, espera aí, tem algo bom aqui, tem algo que me interessa. O chamado eficaz é diferente de qualquer outro chamado. Sua voz é como nenhuma outra voz. É Ele que nos tira do nosso estado pecaminoso, sem esperança, e nos traz para o estado de salvação e graça interminável por meio de Jesus Cristo. Ou seja, não é aquele trem no nosso coração que a gente sente, eu estou achando que Deus está falando comigo. Eu estou com aquele sentimentozinho. Claro que pode acontecer, né? Nós sentimos isso verdadeiramente, mas o nosso coração é enganoso. E por isso que o chamado eficaz, ele é diferente. Por isso que nós respondemos, em vez de termos orgulho, temos arrependimento. Nós temos fé no Senhor, naquilo que muitas vezes pareceu bobeira aos nossos olhos. E os membros da Assembleia de Westminster deixam claro que sem esse chamado, nossos ouvidos permaneceriam para sempre fechados e nossos corações permaneceriam obstinadamente contrários a Deus. Por exemplo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente fala como é que eu posso dizer, a palavra fugiu da boca? Não é padrão, não. Aquele clichê. Morto não fala, não anda, né? Então, como é que nós responderíamos ao Senhor se nós não tivéssemos um novo nascimento? Tem um importante pai da igreja que diz o seguinte, sobre isso. Em Confissões, Agostinho diz assim, tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Disforme, lançava-me sobre essas formosuras que criastes. Estáveis comigo, e eu não estava convosco. Retia-me longe de vós aquilo que não existiria, se não existisse em vós. Porém, chamastes-me como uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume, respirei-o, suspirando por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz. Quando a gente estuda, conhecido como Santo Agostinho, né? Mas para a gente o Agostinho de Hipona, ele fala nesse livro Confissões, essa parte que é tão importante. Quando o chamado acontece, rompe a nós. Nós muitas vezes estamos surdos ao chamado do Senhor. Nós estamos insensíveis ao chamado do Senhor. Nosso coração é de pedra, mas o Senhor vai, nos molda, quebra pedacinho por pedacinho do nosso coração de pedra, rompe a nossa surdez e nós conseguimos entender as doutrinas maravilhosas do Senhor. E como é que ocorreu a conversão de Agostinho? Lendo Romanos. Então, na leitura da palavra, nós somos santificados. Aqueles que não são salvos podem se converter ao Senhor de todo o seu coração. Por isso que a palavra é um instrumento do Espírito. Nós precisamos dessa santa convocação. Vamos abrir 2 Timóteo, para a gente entender essa santa convocação, então? 2 Timóteo 1, 6 a 10.
2 Timóteo 1, de 6 a 10. Todo mundo achou? Então, vamos ler aí. Oi? 1 Timóteo, capítulo 1, do 6 ao 10. Vamos ler juntos, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 6, vamos lá. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo falando. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, como é que a gente pode simplificar bem isso aqui? Nenhum homem, mulher, criança, jamais viverá no céu sem o chamado eficaz de Deus na terra. Então, para estarmos com o Senhor em glória, nós precisamos ser chamados eficazmente pelo Senhor. Ok até aqui? Mas então o que muda? Muda a nossa mente, nosso coração e a nossa vontade. É esse chamado eficaz de Deus que é usado para iluminar nossa mente, para abrir nossos olhos espiritualmente. Então, quando a gente estava falando mais cedo, todos nós que somos realmente cristãos, nós temos um abrir através da palavra, da ação do Espírito Santo, sobre as verdades do Senhor. Mas aquele que é totalmente contra, igual cresceu lá fora, num mundo perdido, não queria saber de igreja, e tem realmente os olhos abertos pelo Senhor, pela verdade, é por isso que é tão significativo, é diferente. Para a pessoa, por exemplo, o Walter costuma contar sobre como é que foi diferente para ele quando ele realmente sentiu o chamado do Senhor. Mudou a sua vida, né, Walter? Mudou os seus olhos, o jeito que você enxergava as coisas, e é um trabalho que vai sendo contínuo também. Mas como pode ser que o chamado do Espírito nos ajude a compreender as coisas de Deus e a buscá-las? Como esse chamado se torna efetivo? Como? Deus nos chamou, mas como que se torna efetivo? Como que é eficaz? E a resposta é que Deus não simplesmente nos chama, mas ao nos chamar, vem até nós. O chamado do Senhor não somente atinge a mente, mas também o coração. Então, é um composto. Não é só pela razão, não é minha razão somente que muda, mas o meu coração, ele é transformado. Então, quando nós louvamos ao Senhor, nós devemos louvar com o coração, com razão. Nós não somos exagerados a ponto de é só sentimentalismo. Mas não somos frios demais a pensar, só estou cantando aqui na minha mente. Nós temos que sentir. Então, por isso que nós temos que tocar, nós temos que cantar com alegria, nós temos realmente que cantar com um sorriso no rosto, expressar. Nós temos que ler a palavra do Senhor com vontade, com desejo. Muitas vezes nós vamos chorar diante da palavra do Senhor, porque além de razão, é coração. Como o Senhor profetizou, mais de uma vez por meio de Ezequiel, Ele colocará em nós um novo coração. Ele irá remover nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, conforme Ezequiel 11, 19, 36, 26. Deus dá compreensão à nossa mente e amor ao nosso coração. E a todo tempo Ele renova nossa vontade. Então, a santificação está aí. A todo tempo Ele renovando a nossa vontade. E antes nós tínhamos um coração duro às verdades do Evangelho. Vi um filme ali de Jesus sofrendo, vi um Paixão de Cristo, chorei naquele momento, mas não mudou nada da minha vida. Li a palavra, vi no culto de domingo, não mudou nada da minha vida. Mas quando Deus quebra o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, nós agimos e pensamos
diferente. Ele efetivamente nos traz para Jesus Cristo, a própria personificação da bondade, porque cremos no que Jesus ensinou sobre o Pai. Ninguém pode vir jamais a Ele se o Pai não o trouxer. Então, sem o chamado de Deus, nós não podemos ir a Cristo. Não adianta falar X ou Y, se não for chamado do Senhor, obra do Senhor, nós não conseguimos enxergar realmente o sacrifício de Cristo. Ok até aqui? Então vamos para a seção 2. Seção 2. Essa vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Alguém aqui não concorda muito com isso? Entende que é um pouco diferente? É porque a confissão ela pode ser falível, né? Não é inerrante como as Escrituras. Não se sintam pressionados, né? Mas é isso. Nós somos passivos diante da ação do Senhor. É incompreensível como nós respondemos ao seu ensino com fé, com aquele, às vezes, no apelo, a pessoa vai lá na frente, ela se move. Não vou entrar em detalhes, mas vocês entenderam. Ela se move ali, ela cria aquela coragem, o coração dela está transformado, ela vai e se entrega ao Senhor de verdade. E aí entendemos como é que funciona a graça de Deus e nossa impotência diante do Senhor. A seção 2 começa revisando um dos fatos mais básicos com respeito a Deus e a seu chamado eficaz. Que esse chamado provém unicamente da livre e especial graça de Deus. É Deus quem nos salva. Ele nos chama a confiar em Cristo. Essa mesma frase também especifica que esse chamado é livre. Deus não tem a obrigação de amar seus inimigos ou de chamar aqueles que o rejeitam, como Romanos 9 deixa claro. Esse chamado é especial. Deus fala a cada um de seu povo direto e pessoalmente. Esse chamado é gracioso. Gracioso. Pois não nos custa nada e tem um grande custo para Deus. Ou seja, quando Deus chama o Lucas, ele está chamando, é o Lucas. Não é porque o Lucas é casado com a Isamara que ele está chamando a Isamara também. Mas quando ele chamou a Isamara, ele chamou a Isamara. Então, é pessoal, é diretamente. Nós realmente somos tocados pela palavra do Senhor. É diferente. Então, não é porque ele chamou a Conceição... Oi? Não é porque ele chamou a Conceição que está chamando a Isabela. O chamado da Isabela é individual com ela. Então, a vocação ela é pessoal. Nas epístolas do Novo Testamento, vemos que uma forma pelo qual Deus enfatiza a sua graça é continuamente deixando de lado nossa impotência. Nas Escrituras, somos informados que foi devido ao grande amor com que nos amou que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então, somos lembrados que essa vida veio a nós, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Somos informados também que pela graça somos salvos. E depois nos é lembrado que isso não vem de nós, não de obras, mas vem do Senhor, conforme Efésios. Nós somos salvos não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, como a gente leu aqui em 2 Timóteo. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Não é por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, conforme também Tito 3, 4 e 5. A confissão afirma também que essa salvação não provém de qualquer coisa prevista no homem. O que isso quer dizer? Não é porque Deus viu lá na frente que o homem se tornaria religioso, se envolveria com o Senhor, que ele foi salvo. Aqui somos informados que o convite de Deus para a salvação não vem ao pecador porque Deus viu algo único e especial em cada pessoa que é chamada. Deus, é claro, prevê tudo na vida de cada pessoa,
mas ele não escolhe nos salvar porque ele observou o futuro e percebeu que certas pessoas teriam um discernimento religioso. Isso aqui dá uma ideia de presciência, muito usada no texto de 2 Pedro, quando fala de presciência. Então, a doutrina arminiana ela entende que nós somos eleitos, mas por presciência. Deus viu que nós nos envolveríamos com e me escolheu, e me preservou. Nós entendemos ao contrário. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Só olhar um detalhe aqui. Um minutinho. Salmo 139, né? Diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então não é porque Deus viu algo em mim, é porque Ele fez algo em mim que nós somos salvos. A Escritura repetidamente coloca diante de nós uma imagem de morte em nós mesmos e vida em Cristo, por meio do poder do Espírito. No que diz respeito à salvação, o homem é inteiramente passivo. Não há nada que possamos fazer até que sejamos avivados ou vivificados, e somos incapazes de ajudar a nós até que sejamos renovados pelo Espírito. E mesmo após isso, somos absolutamente dependentes da graça. Voltando lá rapidinho, é o que fala aqui. Nós somos eleitos, nós somos chamados, regenerados, e após a regeneração, após o novo nascimento, nós respondemos com arrependimento e fé. Aqui, quando fala da presciência, quando é algo sinergista, igual o Walter comentou, que é Deus e o homem agindo na salvação, é o contrário. Eu respondo, eu ativo em fé, eu me arrependo, e só assim eu tenho um novo nascimento. E não é isso que nós acreditamos, é o que está ali. Que nós somos regenerados e depois nós arrependemos. Verdadeiramente. Ok. Isso. O título ali está errado, que eu esqueci de mudar, mas é quando respondemos ao chamado. Vida nova vem quando estamos unidos a Cristo e recebemos o Espírito dele. Por esse motivo é que, pelo poder do Espírito, somos habilitados a corresponder ao chamado de Deus. Quando Cristo nos recebe por meio do seu Espírito, nos tornamos capazes de receber a graça nela oferecida e comunicada. Deus garante que o eleito ouça a sua voz. Ele diz em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. É o que diz Jesus no Evangelho segundo João. O Evangelho é anunciado como oferta sincera de graça e salvação para todos os homens. Então, o chamado, ele é geral. O Evangelho é pregado para todas as pessoas, sem discriminação, sem acepção. E aqueles que pregam também devem fazer sem discriminação. Contudo, somente alguns estão dispostos a recebê-lo. A pergunta então é: por que alguns aceitam e outros rejeitam essa oferta de salvação eterna? A resposta é que é contrário à vontade e desejo dos homens aceitá-la. Então, pelos nossos corações, quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, nosso desejo é continuar assim, vivendo na carne, fazendo qualquer coisa, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa, humanamente falando, ruim. Ela faz uma coisinha ali, ela é trabalhadora, mas ela ainda é pecadora. Então, ela tem esse desejo de continuar nessa vida. Só que no caso de alguns, a natureza é mudada, nós somos regenerados. Essa mudança é o resultado da criação instantânea de um novo coração, coração de carne, nos eleitos, pelo poder onipotente do Espírito de Deus. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um Espírito novo. E para entender melhor como é que funciona, nós vamos abrir aí em João, tá? 3, 1 a 8, e aprender mais sobre o novo nascimento e a obra soberana do Espírito nisso. João 3, 1 a 8. Isso aqui, se a gente puder ler todos juntos, se pudermos ler todos juntos, 3, 1 a 8. João 3, 1 a 8. Todo mundo achou?
Então, no 3 a gente lê. 1, 2, 3. Havia entre os fariseus um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, como é que podemos entender sobre a obra soberana do Espírito no novo nascimento? Ela, primeiro, é preveniente. O que isso quer dizer? Precede toda atividade espiritual do homem no que diz respeito à salvação. Então, isso significa que nós estávamos ainda ali mortos, o Espírito Santo agiu em nós. Então, eu não tive atitude nenhuma. Eu não dei nenhum... eu dei um start, Deus continuou. Não, é 100% Deus. Ela preveniente. Segundo, monergística. É realizada exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Terceiro lugar, ela é misteriosa. Não pode ser observada ou descrita. É algo sobrenatural. Quarto, ela é soberana. Acontece quando e onde o Espírito quiser. E por último, ela é eficaz. Produz invariavelmente o resultado almejado. É 100%. A vontade do Espírito é 100%. A pessoa, consequentemente, adquire habilidades espirituais que antes não tinha. Ela pode ver, entrar no reino, ela pode se arrepender, ela pode ter fé. O homem não atua ou age na regeneração. Em vez disso, ele é submetido a essa operação. E o resultado é que ele recebe outro coração ou mente. A regeneração está intimamente associada à pregação do Evangelho em casos ordinários, mas não é o Evangelho que regenera. É o Espírito Santo. A regeneração promove uma mudança essencial em toda a personalidade, razão, emoções, vontade da pessoa regenerada. Quando é regenerada, uma pessoa começa imediatamente após a regeneração a pensar diferente, sentir diferente, desejar diferente do que pensava. Sentia e desejava antes. Porém, algumas vezes o velho homem, aflora. No trânsito, na briga com a esposa, na briga com o marido, quando os filhos estão levados, quando o rapaz lá da letra não passa a letra, e a gente fica nervoso às vezes. Por causa disso, ela aceitará com gratidão a oferta gratuita do Evangelho. Assim, a vocação de Deus é eficaz, capacitando cada pessoa eleita a se arrepender e crer. O arminianismo nega o plano da Escritura ao tentar fazer a obra de Deus depender também de uma obra do homem. Diz que Deus prevê quem aceitará o Evangelho. Então, porque Deus prevê que uma pessoa em particular aceitará o Evangelho, ele a regenera quando esse tempo chegar. Mas isso faz da regeneração uma recompensa, em vez de um dom que capacita. Ou seja, a regeneração ela é causa do arrependimento, não uma consequência de algo que Deus viu. Amém? Terminamos aqui então as 2 primeiras sessões. Alguém tem alguma dúvida? Semana que vem a gente continua com a 3ª e a 4ª sessão. Acaba esse capítulo. Ok? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui em Tua casa, podemos aprender mais da Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando esse restante de semana, Senhor, abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, nos ajudando, Pai, a ter uma semana tranquila, em paz, de dedicação à Tua palavra, dedicação ao Teu reino, que possamos nos capacitar, chegando no domingo, no dia do Senhor, Pai, cheios de um desejo de aprender da Tua palavra, cheios do Espírito Santo do Senhor, que possamos dedicar essa semana em oração, em leitura da palavra, em dar o nosso melhor em nosso trabalho e sermos como cartas de Cristo, onde nós estivermos, Pai.
Abençoe cada um que está aqui, abençoe o restante da nossa noite. É por isso que oramos, em nome de Jesus. Amém.